Dia e noite. Costumava-se juntar um punhado de pessoas junto à entrada do Dakota na Rua Oeste 72, ao lado da Abobada Gótica e da Guarita. John as chamava de groupies, tietes, do Dakota. Embora atualmente tendessem a ser mais homens do que mulheres, alguns haviam compartilhado a década de 1960 com ele. Mas a maioria era de garotos e garotas que tinham crescido bem depois do auge dos Beatles, mas não encontraram nada em sua herança pop remotamente tão mágico. John tinha por regra ser amistoso e paciente, sempre parando para assinar autógrafos e conversar, mas, de tempos em tempos, um indivíduo mais insistente ou super exigente o aborrecia. Nesse fim de semana houvera uma adição ao grupo. Um jovem atarracado de 25 anos chamado Mark David Chapman. John nunca soube seu nome. Na verdade, o nome não ficaria conhecido senão depois de se encaixar na cabeça do público ao lado dos nomes de outros assassinos famosos como Lee Harvey Oswald, do presidente Kennedy, e John Wilkes Booth, do presidente Lincoln. Chapman tinha nascido em Fort Worth, no Texas, filho de um sargento da Força Aérea, e passou uma infância desenraizada no Texas, em Indiana e na Virgínia. Um nerd arquétipico, obeso e sem distinção. Era caçoado e abusado em cada escola que frequentou e começou a buscar refúgio no mundo imaginário de pessoas pequenas, que lhe davam o afeto e a sensação de poder de que carecia. Como adolescente, entrou na onda de drogas, experimentou LSD e depois se tornou um cristão devotado. Mas seu principal consolo para a falta de alegria da sua vida era a música dos Beatles. No início, ele parecia ter impulsos que John teria aplaudido. Trabalhou no programa da ACM para o reassentamento dos refugiados dos barcos vietnamitas e passou algum tempo em Beirute, durante a Guerra Civil Libanesa, em meados da década de 1970. Mereceu elogios por seu trabalho e certa vez recebeu um aperto de mão do presidente Gerald Ford. Depois, migrou para a cidade havaiana de Honolulu, onde começou a ter problemas psiquiátricos e, em certa ocasião, tentou o suicídio. Em 1979, numa estranha simbiose com John, casou-se com uma nipo-americana, vários anos mais velha. As reportagens na mídia sobre o fim do retiro de John e sobre sua substancial nova riqueza transformaram a antiga adoração de Chapman em um ódio feroz. Sentia que, adquirindo grandes residências e gado de pedigree, John havia traído os ideais dos Beatles e, portanto, o havia traído pessoalmente. Como ocorreria depois com muitos assassinos em campos universitários, vozes em sua cabeça ditaram que essas afrontas só poderiam ser vingadas por sangue. Sua obsessão paralela era por Holden Caulfield, o anárquico narrador de O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. Passou a acreditar que, se desse um fim a John, seria capaz de entrar nas páginas do livro, transfigurado em Holden. Na sexta-feira, 5 de dezembro, Chapman voou de Honolulu para Nova York, carregando uma mochila que continha 14 horas de música dos Beatles em fitas cassete. Registrou-se na ACM da Rua 63, mudando-se depois para o Sheraton Hotel.
e comprou uma cópia de Double Fantasy e um exemplar de Playboy contendo a entrevista de John. Passou a maior parte do fim de semana diante do Dakota, mas só viu John no domingo. Rompendo a convenção de delicadeza e distanciamento dos tietes do Dakota, ele se aproximou demais e começou a tirar fotos. John ficou zangado e correu atrás dele para tentar pegar a câmera, mas gritei para ele que não fizesse aquilo, recorda Yoko. Ele não pegou a câmera e quando voltou disse: "Se alguém me acertar, vai ser um fã." A noite de dezembro estava excepcionalmente branda e vultos obscuros podiam ser vistos na esquina da rua Oeste 72, como de costume. Em vez de entrar através da arcada até o pátio interno, a limusine parou junto à calçada. Quando John desceu, Chapman adiantou-se. Ainda agarrando a cópia autografada de Double Fantasy, chamou baixinho: "Sr. Lennon?" E então sacou um revólver calibre 38. Abaixou-se na postura de combate familiar de inúmeros filmes policiais, segurando a arma com as duas mãos e desferiu 5 tiros. John continuou andando. Subiu as escadas até o vestíbulo dos porteiros e então caiu ao chão, derrubando as fitas cassete que carregava. Poucos segundos depois, Yoko veio correndo, já gritando: "Atiraram em John!" O jovem porteiro de serviço, Jay Hastings, tocou o alarme que estava ligado à polícia e depois ajoelhou-se ao lado de John com a ideia de fazer um torniquete. Como isso era claramente inútil, Hastings gentilmente tirou os óculos de John e o cobriu com sua jaqueta. 2 patrulhas da polícia que faziam a ronda chegaram ao local em minutos. Ao contrário de espécimes posteriores do seu tipo, Chapman não se matou, mas ficou encostado à parede de tijolos do Dakota, calmamente lendo o apanhador no campo de centeio, em cuja guarda havia escrito: "Isto é o que eu tenho a dizer." Sua arma e a cópia de Double Fantasy estavam caídas nas proximidades. John foi colocado num dos carros de patrulha e levado para o hospital Roosevelt, à rua 59, com Yoko seguindo no segundo carro. Foi encaminhado às pressas para a sala de emergência, mas, às 11h07 da noite, foi declarado morto. Dias depois, no apartamento 72, toda vez que a porta da cozinha se abria, 3 gatos saltitavam à frente para saudá-lo.